Graça e paz, irmãos, boa noite. Nosso Senhor Jesus é lindo demais, vocês não acham? Vocês conhecem alguém mais lindo do que Jesus? Não. Ele é maravilhoso. Ele atrai nossos corações com tanto amor, não é verdade? Estávamos ali louvando, eu estava dizendo no meu coração a Ele: Senhor, arrebata-me somente com um dos teus olhares. Ganhe o meu coração, atraia os meus afetos a Ti. Amados irmãos, esse nosso Jesus é maravilhoso. Ele é tão precioso. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda gratidão, de toda expressão de louvor dos nossos lábios. Você e eu temos esse rico privilégio de louvarmos esse Senhor tão maravilhoso, como vocês ou muitos de vocês já ouviram falar. Ele, pela eternidade, carregará em seu santo corpo as marcas dos cravos em sinal de amor. Você e eu ganharemos um corpo glorificado igual ao dele, excetuando as marcas. Que Senhor é esse que nós temos? Que Senhor poderoso é este? Nós vamos buscar a sua face em oração ainda nesse momento, entregar esse tempo, já estamos gozando, já estamos nos deliciando junto a Ele, junto à sua presença, junto à presença dos santos. Nós vamos buscar a face dele. Ó bondoso, maravilhoso e bendito Senhor, entra no teu jardim, venha nos pastorear, usa do teu cajado e também usa da tua vara sobre nós. Nós queremos ser cuidados por ti. Nós queremos que tu colhas do teu próprio jardim aqueles frutos que agradam o teu coração. Queremos ser aquelas plantas, aquelas flores que exalem o teu bom perfume. Então vem cuidar de nós nessa noite. Vem pastorear nossos corações. Nós queremos ser aquele povo que verdadeiramente possa expressar o teu caráter por onde quer que possamos ir. Ao abrir a tua palavra nesta noite, que o Espírito Santo, livremente, que está em nós e andando entre nós, possa revelar a tua beleza, mas também as profundezas da tua palavra. Ganhe nossos corações. Fala-nos, nós te pedimos, em teu nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Como os irmãos bem sabem, ou grande parte de vocês, nós estamos no livro de Filipenses. Estamos estudando essa carta, esse é o nosso terceiro encontro, e o título maior temos colocado, o livro de Filipenses, a experiência cristã. 104 versículos apenas, 4 capítulos, que vocês leem rapidamente. Então leiam, releiam, leiam novamente, releiam outra vez, no mínimo 20, 30 vezes. Aí o livro começa a conversar com o seu coração. Você começa a ter intimidade com aquilo que o Espírito trouxe ao coração do apóstolo Paulo. E ele deseja falar ao nosso coração. Então que nessa noite o Espírito Santo, que já está agindo em nós, ele realmente assuma o governo desse reunir. E quando ele assume o governo do reunir, ele joga todo o farol na pessoa gloriosa de Cristo Jesus e na sua palavra. Vamos fazer a leitura de algumas porções e vamos avançar. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler aqui a primeira citação da noite, verso 21. A palavra de Deus diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou citar outras porções de outros livros e depois nós vamos avançar. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui nós vamos ler uma porção que tem seu início no versículo 14. 2 Coríntios 5, de 14 ao 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se
Antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios, voltem um livro para trás, aí por favor, 1 Coríntios, capítulo 6, 2 versos, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E tem mais uma citação, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, apenas o versículo 24. Atos 20, verso 24. Diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Até aqui. Depois nós vamos relembrar um pouquinho daquilo que falamos. Eu vou fazer uma pergunta: o que há de comum em todas estas citações que nós acabamos de fazer, né, mencionando pela leitura, mas isso mais adiante um pouquinho. Como eu tenho falado aos meus irmãos, o livro de Filipenses nos fala sobretudo sobre a experiência cristã. A experiência cristã normal, como nós na introdução do estudo do livro já falamos aos irmãos. É um livro extremamente prático e que nos ajuda muito no que tange a nossa jornada cristã. Eu concluí, lembro-me, no estudo passado, quando nós estivemos juntos, falando que Paulo desejava que aqueles irmãos que estavam recebendo essa carta lá em Filipos, eles de fato impactassem a sociedade em Filipos, que na realidade era uma colônia romana. E os romanos se vangloriavam, porque eles eram cidadãos romanos. E Paulo então diz, nós vamos verificar depois, no texto que vamos examinar, Paulo diz: vocês é quem devem se importar como cidadãos celestiais. Eles se dizem orgulhosos de serem romanos, vocês devem portarem-se como cidadãos celestiais. Vocês devem exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que vocês possam ir. Então esse foi o apelo do apóstolo Paulo àqueles irmãos. Consequentemente, essa verdade, que é uma verdade imutável, inerrante, eterna de Deus, ela atravessa os séculos e cai exatamente em nossa realidade nessa noite. Então, a palavra de Deus está nos exortando a que vivamos de tal forma que seja um modo digno do evangelho o qual temos recebido, portar-nos como cidadãos celestiais. É exatamente isso que eu disse ao concluir o nosso estudo na semana anterior. E eu disse também que o livro que nós estamos estudando, nós fizemos uma divisão que facilitaria e facilitará os estudos que os irmãos com certeza estão fazendo nas suas casas. São 4 capítulos, nós dividimos esse livro então em 4 sessões, vocês sabem muito bem. Apenas vou repetir, porque hoje nós vamos nos deter na primeira sessão do livro de Filipenses. Então, a primeira sessão, nós demos um nome, um título. A primeira sessão tem um título: Cristo é a minha vida. Cristo é a minha vida. Isso está no primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós demos, na segunda sessão, no caso, um outro título: Cristo é a minha mente. Onde está escrito lá: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento seria melhor traduzida como pensamento, mentalidade, mente. Porque a palavra lá no original é phronei, falar de mente. Então, Cristo é a minha mente. No capítulo 3, que seria a terceira sessão, nós demos um outro título, né? Cristo é o meu alvo. Não é que nós lemos junto com vocês lá que nós deveríamos prosseguir para o alvo do prêmio da soberana vocação, ou da ascensional vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Cristo é o nosso alvo. E na quarta sessão, 4º capítulo, nós demos um outro título: Cristo é minha suficiência.
Lembra-se Paulo dizendo, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós saímos de Cristo e encerramos em Cristo. Então tudo gravita em torno de Cristo Jesus. Isso foi o que nós falamos na semana passada para os irmãos aqui. E hoje nós vamos nos deter um pouco na primeira sessão, que tem como título maior, né? Cristo é a minha vida. Mas eu lembro que disse para vocês que para que nós estudássemos essa passagem, né, que é o capítulo 1 de Filipenses, podem ir lá, por favor, capítulo 1 de Filipenses, no versículo 21, para que nós estudássemos essa passagem de maneira adequada, nós precisaríamos fazer uma certa pergunta. Mas se Cristo é minha vida, será que nós temos algumas marcas que evidenciam que Cristo é a minha vida? Eu disse sim, há algumas marcas, há muitas marcas, mas eu selecionei 4 marcas que evidenciam claramente que Cristo é a minha vida. Então, quando verdadeiramente eu creio que Cristo é minha vida, a primeira marca que nós vamos ter na nossa experiência é que o nosso temperamento será afetado. Nós vamos estudar isso com mais detalhes daqui a pouco. A segunda marca que evidencia que Cristo é minha vida é que os meus interesses são tocados, conforme nós vamos verificar nas Escrituras Sagradas, na própria experiência de Paulo. Então eu estou dizendo, Cristo é minha vida, eu nasci de novo. Ah, muito bom. Então há algumas marcas que precisam ser evidenciadas a partir de você. Primeira, então, o meu temperamento, com toda certeza, ele será afetado. A segunda marca, os meus interesses serão tocados. Agora, a terceira marca, a minha segurança é alterada. Onde está a sua segurança? Onde encontra-se a minha segurança? E nós vamos ver na própria experiência do apóstolo Paulo, onde encontrava-se a plena e total segurança que, de fato, governava a sua vida. Seria a terceira marca. E a quarta e a última marca, né, selecionada é que, quando eu digo que Cristo é a minha vida, necessariamente o estilo da minha vida é modificado. O estilo da minha vida é modificado. É impossível dizer que Cristo é minha vida e permanecer no meu antigo estilo de viver. São duas coisas que não combinam. Então, dentro dessa primeira sessão na qual nós estamos adentrando agora, para que se comprove verdadeiramente que Cristo é a minha vida. Então, essas 4 marcas, elas precisam estar em evidência. É verdade, já adianto para os meus irmãos aqui, essas marcas, elas entram como um processo que está acontecendo na nossa existência. O meu temperamento, até hoje, ele é transformado de glória em glória à imagem do Senhor. Sabe, os meus interesses estão sendo tocados cada vez mais, ou seja, estou sendo atraído para esse ser maravilhoso. Então, dizendo isto, então nós vamos dar um pouco mais de atenção sobre esse assunto. Na primeira sessão, e vamos olhar essa primeira marca. Estamos em Filipenses, capítulo 1, vamos colocar a nossa atenção aqui num versículo inicial. Capítulo 1, versículo 10. Muito importante esse versículo para nós. Filipenses 1, versículo 10. Para aprovardes. Perdão, fazer um parênteses. No versículo 9, Paulo está dizendo, também eu faço esta oração. Paulo, no seu coração, está orando para aqueles irmãos, né? Que o amor daqueles irmãos pudesse aumentar no pleno conhecimento e toda percepção. Aí vem o versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Esse versículo, de modo especial, versículo 10, que eu quero fazer um círculo em torno dele e fazer algumas observações para os meus irmãos. É impressionante como o Espírito Santo, ele nos surpreende. Não estou falando nada de, né, o Espírito Santo nos surpreende sempre. Mas ele escolhe algumas palavras que são pontuais. Pim! São palavras assim que são extremamente, vamos dizer assim, reveladoras para nós. E a palavra que ele escolheu aqui no versículo 10, de modo muito especial, é a palavra sinceros.
Ela só vai aparecer uma outra vez na Bíblia, que é lá em 2 Pedro 3:1, se não estou enganado. 3:1 de 2 Pedro. Mas nós não vamos lá. Só aparece esta e a 2 Pedro. E a palavra que é usada aqui pelo Espírito Santo, ela tem um significado muito, muito especial. Eu preciso falar ela no grego aqui para vocês entenderem que ela é composição de duas palavras. Eili, krinis. Eili, raios de sol. O krinis aqui é a ideia de provação. Aí quando você vai lá no grego, que você gosta de estudar, você vai ver que tem a seguinte definição. Eili, krinis, ou sinceros, que aparece aqui. Achado puro, quando aberto e examinado à luz do sol. Aí você vai, mas por que o Espírito Santo está usando essa palavra aqui? Para que vocês, olha, sejam sinceros, ou seja, vocês sejam achados dessa maneira. Achados puros, quando abertos e quando vocês forem examinados à luz do sol. Isso é muito interessante para nós. Isso nos remete a um pensamento que também o Espírito Santo, ao dar essa palavra, ele trouxe ao apóstolo Paulo, e aqueles que estavam recebendo sabiam muito bem do que Paulo estava tratando. Então pensemos agora naqueles oleiros que fazem aqueles enormes vasos de cerâmica. Tem todo um trabalho, toda uma beleza, e tem todo um processo de construção daquele vaso. Ele precisa ser trazido a um molde adequado, depois ele precisa sofrer vários tipos de aquecimento num forno, e depois de um processo mais adiantado, ele sofre a pintura por dentro e por fora, e ele vai sendo levado ao forno para que seja uma combinação de preparo até a finalização. No entanto, quando, em alguns casos acontecia, no final desse processo, havia uma trinca num vaso que demorou algum tempo, talvez 1 ou 2 semanas para ser feito, o que o oleiro fazia? Ele pegava uma cera especial e passava naquela trinca, tanto por dentro como por fora, e depois pintava. Então, aos nossos olhos, o vaso estava perfeito, perfeito. Mas o bom empreendedor, o bom comprador, o bom negociador, o que ele fazia com aquele vaso antes de comprar? Pegava o vaso e colocava em exposição ao sol, ao raio do sol. Então ele tinha que suportar todo aquele raio solar extremamente quente para que ele fosse aprovado ou não aprovado. Porque quando era um vaso que tinha uma trinca, estava coberto com uma cera, o que o sol ia fazer? Derreter a cera e a trinca ia aparecer. Então era um vaso desaprovado. Então vejam a palavra que o Espírito Santo trouxe a Paulo aqui. Então, esse eili krinis, esse tipo de teste, era um caminho para a comprovação da qualidade de um vaso que estava sendo feito. Ele era exposto ao sol. Uma palavra, tudo isso para nós entendermos. Mas aí você fala assim, mas e daí, Thomas? Você está contando isso aí para quê? Estou contando isso para dizer, e vou recordar uma experiência que nós falamos aqui com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 23 a 26. Nós voltamos 10 anos, quando essa igreja havia nascido lá em Filipos. Lembra quando Paulo e Silas foram lá em Filipos? E aconteceu todas aquelas coisas, e eles, por terem feito bem, expulsando um espírito maligno de uma jovem, custou-lhe a prisão, eles foram lançados no cárcere interior, e antes disso receberam muitas chibatadas, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha só a música que eles produziram. Eili krinis. Nós temos a Cristo Jesus, nós proclamamos a Cristo Jesus. Aí vem o fogo, vem a prova, vem o teste, vem o raio forte sobre nós. Paulo e Silas foram aprovados. Porque o que saiu dentro deles é um vaso original de graça. Oração e louvores. Eles oravam e cantavam louvores a Deus.
todos aqueles vergões nas costas de Silas e também de Paulo serviam como apenas cordas de uma lira para eles louvarem ao Senhor com cânticos de adoração. Isto é ser provado pelo Senhor. Vocês entendem? Agora você pode perguntar, mas quem era Paulo? Então nós podemos pegar um exemplo. Paulo, antes da sua experiência, ele era o famoso Saulo de Tarso, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, não é isso que ele fala aqui dessa mesma carta? Ele era um cara. E lá em Atos capítulo 9, só para a gente pegar 2 períodos da experiência do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, bem no início, no versículo 1, tem uma palavra aqui interessante também, Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aqui está Saulo. Vamos mergulhar um pouquinho dentro de Saulo agora. E o Espírito Santo nos dá essa palavra aqui, respirando. Sabe o que significa isso original? Bufando como touro. Bufando como boi bravo. Esse era o temperamento de Saulo. Esse era o temperamento dele. Um homem indomável, um homem que tinha uma crueldade. Tanto é que ele, quando Estevão estava sendo apedrejado, um jovem Saulo estava presenciando. Por ordem dele, Estevão foi apedrejado. Não é isso? Esse era Saulo. Um homem religioso, cheio de ira no coração. Um touro selvagem. Mas esse encontro aqui, ele encontrou, primeiramente, né, vem aquela luz fulgurante, né, um sol, uma luz que era mais brilhante do que o sol do meio-dia, o lançou por terra. Aí ele ouve aquela voz, Saulo, Saulo, por que tu me... Mas espera lá, para Saulo, Jesus era um impostor, um moro que escondeu o corpo por aí. Então, perseguir o corpo de Cristo, perseguir a igreja é perseguir o cabeça, é Cristo. Por que tu me persegues? Quem és tu, Yahvé? A palavra que ele usa ali, quem és tu, ó Yahvé, é a palavra que aparece lá em Êxodo. Quem és tu, ó Todo-Poderoso? Aí Saulo começou a ser trabalhado. E é interessante, não é o nosso papel aqui, mas dentro do capítulo 9 mesmo, a gente percebe Saulo sendo trabalhado pelo Senhor. Ele era aquele que realmente arrumou bastante confusão no começo, a ponto do Senhor levar ele lá para a região da Arábia. Você vai ficar quieto uns anos, porque é como certa pessoa disse uma ocasião, Tozer, deixa eu dar o nome aqui, A.W. Tozer, fala assim, toda nova criatura, quando nasceu de novo, tinha que ficar 6 meses dentro de uma jaula, para acalmar, para depois poder sair. É bem isso, que a gente sai impossível, não é verdade? Mas Saulo de Tarso, então ele mostra-nos que o início da sua jornada, ele é exatamente esse homem extremamente impetuoso. Agora vamos fazer um contraste, vamos avançar 20 anos aproximadamente na história. Vamos para Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, apenas um versículo. Atos 26, verso 16. Nós temos então 20 anos de história no ministério do apóstolo Paulo agora, né? Ele passou por várias e várias fases, e aqui chega bem próximo daquela prisão que ele já estava preso em Cesareia, depois ele vai ser levado para Roma. Mas aqui no versículo 26 ele diz assim, que o Senhor havia dito para ele está reproduzindo o acontecimento de 20 anos atrás lá na estrada de Damasco, diante do rei chamado Agripa. No versículo 26, o que o Senhor Jesus fala, o final do versículo 15 assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora versículo 16, mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que em mim viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aí você fala, nossa, que texto lindo, que texto precioso. Mas aqui tem uma outra palavra-chave para nós, essa palavra ministro. Parece que uma palavra ministro envolve uma pessoa que está
com uma indumentária, com uma caracterização toda especial, um homem que está colocado num pedestal. Mas aqui não. A palavra, já falei rapidamente para vocês uma vez, a palavra que aparece aqui é ruperete, ministro. E o que é um ruperete? Lá você vai na tradução, remador inferior. Falei, mas remador inferior? Mas que palavra é essa, Espírito Santo, que você está trazendo aqui? Pois é, remador inferior. Remador inferior é uma palavra ou uma expressão que nos remete àquelas galés antigas, aqueles navios e embarcações antigas, onde todos os escravos, todos os assassinos, todos aqueles que estavam no final da sua carreira, eram levados para remar os navios dos laterais, não é isso? E tinha lá o batedor de ritmo, né? Mais rápido, mais lento, mais rápido, mais lento, mais rápido, mais lento. E o navio afundou, morreu um escravo, joga no mar, pega outro, põe ali. Esse é um ruperete. É a palavra que o Espírito Santo usa aqui. Então, Paulo, daqui para frente vai ser um ruperete. Opa! Mas, voluntariamente. Paulo se apresenta como escravo de amor diante do Senhor. Como nós já estudamos a palavra, no primeiro estudo nosso sobre a palavra doulos, escravo ou servo, que aparece logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, doulos significa eu não me pertenço mais, eu não sou mais meu, sou daquele que por mim morreu e ressuscitou. Esse deve ser o sentimento de cada nova criatura. Ter um sentimento de que não se pertence mais, ter um sentimento de que, de fato, é daquele que por ele morreu e ressuscitou. Irmãos, isto é crucial para que nós avancemos, tanto individual como coletivamente falando. Devemos ter um espírito de ruperete, mas não levados à força para remar as embarcações de um tirano, mas voluntariamente para servir um capitão que tem as marcas da cruz na mão. É para isso que nós somos chamados, para servir esse Senhor maravilhoso. Então o que eu fiz? Fiz um contraste de Saulo de Tarso, o mesmo homem, transformado em Paulo, um ministro, um ruperete. Que obra é esta na vida dele? Isto é ser tratado no temperamento. Então não tem aquela história, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, pronto. Não. Senhor, tem que colocar a boca no pó e falar, Senhor, isso desagrada a Ti. Eu tenho ferido a Ti, eu tenho ferido o meu cônjuge, eu tenho ferido meus filhos, eu tenho ferido os meus irmãos. Isso está errado, Senhor. Então trata comigo. Trata comigo. Ajuda-me, Senhor. E nós entramos num processo. Mas só um detalhezinho. Quando você ora pedindo isso ao Senhor, o Senhor vai te ouvir. Aí você vai ser colocado diante de circunstâncias para provar. Você vai ser levado como aquele vaso no fogo. Ou diante do sol, diante da prova. É assim que vai. Você vai ser colocado diante de circunstâncias que irão provar você. Vão esmagar você. Mas é assim que faz. Deus é um Deus prático. Senhor, estou precisando de uns 12 quilos de paciência. Aí vem um anjo celestial lá no almoxarifado do céu. Vai pegar uns 12 quilos para o Thomas. Não, vou mandar uns 15 para ele. Tá? E vou parafusar o chip da irritação e parafusar o chip da paciência. Não existe isso. Deus é um Deus prático. Deus é um Deus prático. A paciência, ela vem pela tribulação. A Bíblia fala assim, a tribulação produz paciência. Então, se você pedir paciência, ela virá. Mas não do jeito que você quer, do jeito que Deus faz. Isso é ser trabalhado. Você vai ser colocado em circunstâncias contrárias. E cada um de nós deve examinar isto. O Senhor nos coloca nos ambientes mais interessantes. Primeiramente, é o nosso próprio relacionamento. O Senhor sabe escolher a dedo. O Senhor sabe o quão a minha esposa precisa de mim. E Ele sabe também o quão eu preciso dela. Porque é necessário que nesses ajustes nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Esse é o ponto. Reconhecendo-o em todos os caminhos. Então essa é a primeira marca, não podemos mais nos deter nela. Então, quando nós estivermos avançando, nós vamos, de fato, como pós-graduação, receber o título de ruperete. A nossa Marquinha, graduado em quê? Ruperete, remador inferior. A Irene foi graduada. Irene, eu quero dar um título para você, ruperete.
Adriana, todos nós, Ruperete, remadores inferiores, voluntários. Entendeu, Josias? Voluntários. Então é assim que funciona. Então essa é a primeira marca. Então que o Senhor nos ajude a responder a esta realidade. Quando formos levados para o sol, que de fato nós passemos pelo teste. Para finalizar esse pensamento, texto conhecidíssimo dos meus irmãos aqui. Vocês se lembram que está lá escrito em Mateus capítulo 5, do versículo 39 a 41. Aquele que te ferir a face direita, volta-lhe a outra. Aquele que te demandar a túnica, dele também a capa. Aquele que te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Que coisa, Jesus! Jesus podia muito bem ter falado, olha, feriram a tua face esquerda, fica quieto, abaixa a cabeça, é assim mesmo, esse mundão é isso aí mesmo, você não vai encontrar outra coisa. Já seria uma vitória, né? Senhor, exigiram a túnica. Ele poderia falar, não, dá a túnica, fica quieto, tranquilo, não é? Mas ele fala assim, não. Dá a outra face e dá a capa. Oh, esqueceu a capa aqui. Te obrigaram a andar 1 milha? Jesus podia ter dito, vai silenciosamente, dá uns passos aí, acaba logo, né? 1.600 metros aí. Não, vá com ele 2. Você sabe onde começa o cristianismo? Na face esquerda, na capa e na 2ª milha. É isso que Jesus quer nos mostrar. É aí que começa o cristianismo. Aí você fala, meu Senhor, temperamento. Mas nós somos muito rápidos, não é verdade? Nós somos extremamente rápidos. Ainda eu preciso dizer algumas coisas para vocês. Dentro dessa marca, eu pensei que podia pular, mas não vou não. Irmãos, nós fomos treinados para agir. Nós somos muitas vezes bons em planejamentos. E nós sentamos, agimos, conversamos. Nós não fomos treinados para reagirmos. O planejamento mostra o quão capazes nós possamos ser na elaboração de planos. Mas a reação vai mostrar o meu grau de espiritualidade. Reação mostra nosso grau de espiritualidade, não é a nossa ação. Então, chega lá um choque no Daniel. Aí o Daniel mostra quem ele é. O Thomas mostra quem ele é. O nível, como nosso irmão na introdução falou aqui, o nível de realidade de vida de Cristo que eu tenho em mim. Será que eu vou buscar os meus direitos? Eu vou elaborar a minha defesa? Ou vou oferecer a outra face, a capa e andar a 2ª milha? O Senhor está te provando, né, meu irmão, minha irmã? Mas é assim mesmo. Você esperava tanto daquela pessoa e ela pisou na bola, não é? Mas é assim mesmo. O problema não é a pessoa, o problema é você. O Senhor quer que você reaja com santidade no coração. Com santidade. Considerando o outro superior a você mesmo. Mas aí não dá, pois é, o cristianismo começa aqui. Então nós aprendemos a planejar, a agir. Nós não aprendemos a reagir, mesmo porque esse aprendizado é na prática. Por isso que Jesus deixou registrado o capítulo 5 de Mateus, o sermão do reino, o sermão do monte. Dito isto, vamos para a 2ª marca. Voltem para Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. A 2ª marca, então, nossos interesses são tocados. Filipenses 1, de 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer forma, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isto, ou com isto me regozijo, sim, me regozijarei. Olha só, nossos interesses são tocados.
Vocês perceberam um detalhe aqui? Paulo tinha absoluta convicção que ele não se pertencia. Significando que, a partir de um momento que você tem a consciência que você nasceu de novo, agora a tua vida pertence a Ele, então os interesses que devem reger a sua vida devem ser interesses que venham do alto. Paulo não se pertencia. E exatamente fez com que ele tivesse todos esses tipos de reações que nós vimos aqui. Paulo, ele olhava para o mundo com os óculos divinos. Paulo pegou os óculos divinos. Senhor, eu quero ver o mundo na tua perspectiva. Ah, é assim, é assim. Senhor, mas é assim mesmo, Paulo, é assim mesmo. Mas, Senhor, é assim mesmo, Paulo. Lembra que eu falei, Paulo estava cumprindo já, nessa segunda prisão, 4 anos ali detido. 4 anos. Em nenhum momento nesse período a gente encontra Paulo se lamuriando, perguntando, questionando a Deus, Senhor, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o inimigo está tomando conta da minha vida aqui? Senhor, está dando tudo errado. Não, Paulo tinha absoluta convicção que não se pertencia mais e que todas aquelas circunstâncias que envolviam a sua vida estavam debaixo do perfeito controle de Deus. Nós achamos que, ou deixa eu colocar dessa forma, nós muitas vezes queremos nos aproximar diante de Deus, nós damos a receita para Ele, Senhor, olha, eu quero orar a Ti, mas é assim, 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 assim. Eu quero assim, 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 abra as portas, Senhor, assim, abra, não é assim que a gente faz, a gente dá receita para Deus. Paulo não. Paulo, ele teve todos os seus interesses tocados de tal forma que ele olhava o mundo, a sua vida, todas aquelas circunstâncias com os óculos divinos. A coisa que nutria o coração de Paulo e que trazia paz, a sua certeza era que Deus estava no controle. Você já esteve no meio de um fogaréu de tribulação e falou assim, Senhor, está tudo errado, mas Senhor, o Senhor está no controle. A única coisa que você e eu devemos temer e realmente nos lamentar são os nossos pecados. É a miséria do nosso pecado, do nosso egoísmo, do nosso julgamento, da nossa crítica, do nosso espírito de inveja. Essas coisas são terríveis e maculam. E isso devemos, de fato, colocar em lamúrias diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas tribulação, não. Ouçam novamente. Os presentes mais lindos e mais caros que Deus tem dar a você, vêm disfarçados em tribulações. Presentes mais lindos que você tem recebido, vêm disfarçados até você e chegam como tribulações. Difícil aceitar isso, mas é assim. É assim. Então, Paulo, ele teve os seus interesses completamente tocados. Veja o versículo 12 e 13, vamos olhar bem diretamente nesse interesse que invadiu o coração do apóstolo Paulo, o novo interesse. Quero ainda, irmão, já lido, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram, olha só, têm antes contribuído para o quê? Progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo Jesus se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Então, todo esse período do apóstolo Paulo, 2 anos lá em Roma, o que ele ficou lá? Reclamando, murmurando? Não, ele ficou entendendo que aquelas coisas que estavam envolvendo a sua experiência contribuíram para que ele fizesse com que o evangelho progredisse. Rapidamente, saiam aqui um segundo, vão para o último capítulo desse livro, capítulo 4, versículo 22, quando ele está se despedindo, veja o que ele fala aqui. 4:22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo pregava. E nunca demais lembrar vocês que já sabem, a cada 6 horas, apesar de ser uma prisão domiciliar, era uma casa que o próprio apóstolo Paulo tinha que bancar e pagar, mas ele tinha a cada 6 horas uma guarda trocada, mas não era apenas uma troca de plantão, mas ele era acorrentado num soldado.
e a cada 6 horas substituía o soldado. A corrente permanecia, trocava o soldado. A corrente permanecia. Então, Paulo viveu por 2 anos nessa situação. E o que Paulo fazia nesse período? Ô, Romano, tem uma coisa para contar para você aqui. Já que vamos ficar um tempão junto aqui, deixa eu apresentar um que quebrou os meus grilhões. Isso aqui não é grilhão. O grilhão que eu quero falar para você, que foi quebrado da minha vida, é muito diferente desse. Era um grilhão que me aprisionava ao pecado, aprisionava ao diabo, esse mundo caído. Ô soldado, deixa eu falar um pouco para você daquele que quebrou os meus grilhões. Apresentava a Cristo. Vejam que os interesses do apóstolo Paulo mudaram completamente. E é assim que deve ser com a nossa experiência. A real motivação do apóstolo Paulo era viver para a glória do Senhor, era anunciar o Evangelho. Está claro para nós? Então, não só os nossos temperamentos são afetados, mas os nossos interesses são tocados. Terceira marca, a nossa segurança é alterada. Alterada, completamente. Vamos pegar aqui do versículo 20 a 25. Capítulo 1, 20 a 25. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro, estou constrangido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo na fé avance, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Eu li o 26 também. Que texto maravilhoso nós temos aqui. A segurança de Paulo foi completamente alterada. A nossa segurança não está na nossa saúde boa. A nossa segurança não está numa poupança legal. A nossa segurança não está num governo. A nossa segurança não está quando todas as guerras acabarem. Não, a nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança está nele, na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. É Ele. O apóstolo Paulo tinha a absoluta convicção de que aquele Senhor que aparecera a ele em certa ocasião, aquele Senhor a qual ele se entregou, por quem ele viveu de maneira tão maravilhosa. Eu não canso de falar de vocês do livro 2 Timóteo que nós já estudamos aqui. É um livro que não tem como ler sem lágrimas nos olhos. Você quer conhecer a Cristo? Olhe para Paulo. As reações do apóstolo Paulo, a maneira como ele, na sua última carta, preso numa prisão, numa masmorra chamada Mamertina, lá em Roma, seus últimos dias de vida passando frio, totalmente isolado, ele escreve uma das cartas mais emocionantes que nós temos. Linda. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Alexandre Latoeiro me causou tantos males. Olha, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas que isso não seja lhe contado em conta, porque o Senhor esteve comigo e me livrou da boca do leão. Ah, irmãos, que amado. Quanto ele mais era exprimido, mais o interesse de Cristo vazava dele. Quer se vingar de uma pétala de rosa? Pega ela na mão e esmaga. Pétala feia, fedida, não gosta de você. Ela vai se vingar, cheira rosa. É assim que Paulo era. É assim que um cristão deve ser. Nossos interesses precisam ser mudados. Paulo tinha os seus interesses completamente mudados. Ele não só tinha certeza dessa experiência linda e plena e real, palpável na sua vida, como ele tinha também uma esperança de que aquele Senhor iria voltar, iria buscá-lo novamente. Vamos ver 1 Coríntios 15, nas próprias palavras do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15. Um texto lindo.
do versículo 51 em diante, 1 Coríntios 15, 51 em diante, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vitória. Mas aí continua: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo era alimentado por uma esperança. Paulo servia um Senhor que fez uma promessa que ele voltaria. Ele nos mostra aqui algo tão lindo. Não é o nosso objetivo agora falar da expressão de tudo aquilo que representa, né, ao soar da última trombeta, né, tudo aquilo que estará acontecendo na sequência. O meu papel hoje é dizer o que alimentava os interesses do apóstolo Paulo. Não só era um evangelista, um que aproveitava as oportunidades, um que não olhava ao retrovisor da vida e ficava lamentando do seu passado, um que olhava para frente buscando a Cristo Senhor, porque Ele irá voltar. Ele irá voltar. Então esse é o nosso Senhor. Então, essa marca, essa segurança, ela é completamente alterada em nossos corações quando verdadeiramente nós olhamos como Paulo tem olhado na sua experiência. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lindo na primeira parte, para mim o viver é Cristo, mas fala forte também, o morrer é lucro. Essa a gente fala mais fraco, né? Mas morrer é lucro. Será? Por isso que ele fala assim, naquele verso que nós já consideramos, né? Eu tenho o desejo de partir. Eu tenho desejo de levantar minha barraca, levantar meu acampamento, desmanchar todo esse acampamento aqui, porque eu quero ir em direção ao lar celestial. Esse é um anseio que Paulo tinha. Então, você percebe que Paulo tinha o seu coração completamente ganho. Logo no início da reunião, falei que aqueles textos que nós lemos têm algo em comum. E é o momento de eu lembrar daquilo que foi lido para vocês, dos vários textos. Um deles é esse de Filipenses 1, 21. Os outros textos, né, foi aquele de, não preciso ir lá, 2 Coríntios 5, 14. Né, o que nós falamos, eu vou pegar o texto exato, né, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, esse é o verso 16, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo não se pertencia. Aí nós lemos uma outra passagem lá de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha, vocês foram comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus através do vosso corpo. Se você foi comprado, você não se pertence. Percebe o que é comum nesse texto? Quem nasceu de novo não se pertence mais. A outra citação, Atos 20, 24, né? Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, né? Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo de anunciar o evangelho da graça de Deus. Olha só, conforme está escrito, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Coloca a vida e coloca a carreira. O que Paulo colocou na frente? A vida ou a carreira? A carreira. A minha vida não é preciosa, contanto que eu complete a carreira. Então você, meu irmão e minha irmã, você tem uma carreira. E dentro dessa carreira o Senhor te deu uma vida. Então, cumpra a sua carreira. Senhor, eu quero cumprir a minha carreira. Não quero perder tempo, Senhor. Eu quero viver para a tua glória. Então percebam que há algo de comum naqueles textos que, de maneira proposital, eu citei para vocês. Paulo não se pertencia. Aqui está a genuinidade de uma experiência cristã. Nós, quando nascemos de novo, nós nascemos de novo para ser de alguém, dele completamente.
O Senhor te deu muitas coisas, tem dado muitas coisas, abençoado você, mas tudo que Ele tem dado é para que o seu reino possa avançar, para que você dê um testemunho onde quer que você possa ir. Essa é a realidade. Então aqui está essa terceira marca considerada. Vamos para a quarta e a última marca, né, que caracteriza aquela experiência da primeira sessão, né, que nós estamos dizendo: Cristo é a minha vida. Ah, é? E o teu temperamento tem sido tocado? É, mais ou menos, mas tem que ser tocado. E os seus interesses têm sido modificados, têm sido alterados? E a sua segurança, onde está colocada? Então essas três realidades, marcas, mostram que de fato estamos no caminho certo. E que em realidade posso dizer: Cristo é minha vida, porque eu estou num processo. E por fim, a quarta e última marca escolhida, né? A outra mais escolhida, que o nosso estilo de vida também é modificado. É modificado o nosso estilo de vida. É impossível nós trazermos elementos do Egito para dentro da realidade celestial. Ou seja, do mundo para a realidade celestial. Não podemos. Nosso estilo de vida agora é diferente. Voltem para Filipenses, devemos estar nele. Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 30. Já lemos o versículo. Filipenses 1, 27 a 30. Eu havia feito a menção dele. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois que é para eles provas de evidente de perdição, para vós outros é de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes o mesmo combate que em mim vistes, ainda agora ouvis que é meu. Aqui está o nosso estilo de vida. Paulo está então orientando aqueles irmãos, como disse na introdução, para que eles vivessem de tal forma que eles deveriam portarem-se como cidadãos celestiais. A palavra vivei, que aparece na minha versão aqui, não sei como é que é de vocês, mas é portar-vos como cidadão. É a palavra politeomai. Essa é a palavra no original, portar-vos como cidadão. Para vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. Para associar isto, pega o capítulo 3, versículo 20, vocês vão entender que tipo de cidadania nós devemos viver nessa terra. 3:20 de Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra pátria, politeomai, é cidadania, é a mesma que aparece lá na sua raiz. Ou seja, devemos nos portar como cidadãos celestiais. Esse é o ponto. Em todas as realidades. E as pessoas à nossa volta precisam tocar isso em nós. Tocar que nós somos cidadãos celestiais. O que Paulo está fazendo? Ele está convocando aqueles irmãos para que eles pudessem verdadeiramente expressar esta realidade celestial. Paulo está convocando aqueles irmãos que eles fossem imitadores seus. Mas como assim, Thomas? Como imitadores de Paulo? Em Filipenses mesmo, capítulo 3, versículo 17. Veja a ousadia de Paulo. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Não é muita ousadia isso aqui? É muita ousadia. Sede meus imitadores, os imitadores meus. Paulo está chamando uma responsabilidade para cima dele impressionante. Exatamente por quê? Porque Paulo não se pertencia mais. Paulo era daquele que por ele morreu e ressuscitou. Vamos sair um pouquinho de Filipenses, vamos para 1 Tessalonicenses, sigam adiante aí. Vocês vão passar por Colossenses, vão chegar em 1 Tessalonicenses. Vejam que impressionante aqui, Paulo escrevendo, né, a sua primeira carta, né, dentro do seu ministério. Que lindo que ele escreve aqui, 1 Tessalonicenses 1, do versículo 6 a 8. Preste bem atenção aqui. Capítulo 1, versículo 6 a 8. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor,
tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Que testemunho dessa igreja! Não é lindo isso? Não é lindo, Nancy? Olha que testemunho. Paulo escrevendo a respeito desses irmãos, né? Só retornando à leitura feita, olha, com efeito vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, porque é sempre assim. Olha, vocês receberam a palavra e olha, em meio a muita tribulação, quando a palavra chegou, mas com a alegria do Espírito. Olha que lindo isso aqui. Aí na sequência ele insiste, olha, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que um dia nós possamos ouvir isto. Irmãos, olha, eu conheci irmãos, aí há um grupo de irmãos, há uma assembleia que de fato tem sido imitadora do Senhor, tem sido uma assembleia que tem buscado a face do Senhor. Vocês precisam conhecer esses irmãos. Isso não é soberba, isso é boca no pó, irmãos. Boca no pó. O único lugar que Satanás nunca vai encontrar vantagem em nós, sabe onde é? Quando você coloca a boca no pó. Porque Satanás é o soberbo. Então, o povo de Deus é um povo que anda de boca no pó. Então, aí é o lugar mais elevado do universo que você possa alcançar. É quando você põe a boca no pó. Assim como o crescimento espiritual que nós temos falado aqui, né? Como o irmão Romeu sempre nos ajuda a pensar. Nós não crescemos do 0 para o 10. Nós crescemos do 10 para o 0. Porque quando você nasceu de novo, você é 10. Você sabe tudo, você tem toda a explicação. Temperamento desajustado, interesse todo atrabalhoado. Mas você começa a crescer. Você começa a descer. Você vai para o 0. Aí você fala, Senhor, eu sou o pior de todos. Você está num lugar bom. Mas desce mais um pouquinho. É boca no pó. É ali que o inimigo não acha vantagem em nós. Então o Senhor deseja que nós verdadeiramente mudemos nosso estilo de vida. Seja ele modificado completamente. E que nós possamos ouvir essa palavra com temor e tremor no coração. Saindo aqui, vamos para 2 Coríntios capítulo 3. Nós estamos indo para os pensamentos finais. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 2 e 3 eu creio que são suficientes. 2 Coríntios 3, versos 2 e 3. Paulo escrevendo: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Isso é muito profundo, é muito lindo isso aqui. Em outras palavras, todos nós somos uma carta. Todos nós. O que significa isso? E é uma carta sem envelope, gente. Porque as pessoas estão nos lendo. Teu cônjuge te lê, teu filho te lê, teu pai te lê, teus irmãos estão fazendo leitura de você, o mundo está te lendo, não é verdade? Você está em silêncio, mas você tem uma cartinha, você é uma carta aberta, você está lendo. As tuas reações mostram, tem garrancho ali, tem garrancho ali. Mostra-nos o garrancho. As pessoas estão nos lendo constantemente. É uma leitura. Mas a Bíblia fala, vocês são nossa carta. Carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, como diz Paulo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. E o Espírito Santo, ele pega a sua caneta de diamante, que ela é cortante, e vai escrever no coração um único assunto: Cristo. 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 Porque convém que Cristo cresça e nós diminuamos. O único assunto do Espírito Santo é formar o caráter de Cristo em nós. Essa é a tarefa dele.
exatamente quando nós verdadeiramente entendemos que devemos ser imitadores, né, do nosso amado Senhor, e permita o Senhor, né, é tanta ousadia. Já pensou, Lucas? Irmãos, sede meus imitadores como sou do Senhor. E é pesado nós falarmos isso. Mas o Senhor deseja que nós possamos estar com a boca no pó e sejamos imitadores de Cristo Jesus. É isso que Ele anseia. Então, dessa forma, o nosso estilo de vida é modificado, porque tudo vai gravitar em torno desse Cristo maravilhoso. Há tantos textos, né, que podem ser trazidos para ser complemento aqui, né? Rogo-vos, pois eu, como prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós temos uma vocação, um chamamento celestial, e devemos andar de modo digno dessa vocação. O Senhor tem nos chamado para vivermos de modo tal que glorifique o nome do Senhor. Isto é cristianismo. Então, para irmos para as considerações finais, né? Há um apelo que é feito para nós, que nós devemos ser modelos de cidadãos celestiais aqui em Londrina. Aqui, onde quer que possamos ir, as pessoas precisam tocar Cristo em nós. Cristo em nós. Tanto naquilo que, não vou colocar na maneira, né, descritiva que eu apresentei, no nosso estilo de vida, nos nossos valores, na nossa moralidade, na nossa família, no nosso conceito sobre verdade, no nosso conceito do absoluto, no nosso conceito da liberdade. Tudo isso procede do alto, lá do Pai das Luzes, onde não pode haver mudança nem sombra de variação. O Senhor deseja que nós tenhamos uma vida diferente. Essa vida diferente, põe o D maiúsculo aí, de Jesus. Por onde quer que possamos ir, devemos levar esse Cristo maravilhoso. Então, essas marcas precisam ser vistas em mim. Será que elas têm sido? Será que o meu temperamento de 1 ano atrás, 2 anos atrás, é o mesminho deste ano? Alguma coisa está errada. Não com o Senhor, não com os arranjos dele, mas encontra-se errado porque eu não estou respondendo de modo adequado. Então, nós precisamos pôr a boca no pó. Falar, Senhor, aperta aí, aumenta o número aí daquele nível da sua marreta. Às vezes a marretinha está muito leve em cima de você, irmão. Vamos pedir um calibre maior. Quem sabe a gente acorda para que o Senhor trabalhe. Também que os nossos interesses sejam completamente mudados. Que a nossa segurança seja modificada, que somente Ele, a nossa esperança nele e na sua volta, possa governar a nossa vida. E também que o nosso estilo de vida possa ser completamente modificado. Então essas 4 marcas começam de fato a mostrar-nos claramente que eu posso dizer, Cristo é a minha vida. Cristo é a minha vida. Então essa é a primeira sessão. Nós completamos aqui, com a ajuda do Senhor, quando o Senhor nos permitir, então nós vamos avançar. E vamos para a segunda sessão, que fala, Cristo é a minha mente. Tenha em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, assim vai. Qual foi a mente de Cristo Jesus? Mente de cruz. Mente de cruz. Ele esvaziou-se de toda a sua glória, não da sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus, mas de todas as prerrogativas celestiais, deixou seu palácio de marfim, deixou a adoração dos querubins, dos serafins, e vestiu uma pele de homem, reconhecido em figura humana. Foi servo, figura de um homem, como humano viveu, depois se humilhou até a morte de cruz. Então tende a mesma mente, mente de cruz. Não há como nós avançarmos como cristãos, sem que a mentalidade de cruz seja uma realidade na sua experiência. Não há. Não há. E o Senhor coloca a gente exatamente naquele lugar para que nós possamos avançar juntos. As últimas palavras que eu quero dizer para vocês, Maria já ouviu, mas ouça de novo. Querem se conhecer? Aluga uma van e vai para a praia junto. Aluga uma van, tudo cristão, tudo irmão, graça e paz, glória a Deus, viola. A briga já começa na subidinha,
da escada. Eu quero sentar atrás, quero sentar na frente, eu não quero tocar violão, o irmão vai roncar, chega lá, um não quer lavar louça, aquelas coisas todas. E aí já fala, oh, graça e paz, irmão. Você é aquele irmão que canta lá? Sou eu mesmo, irmão. Pois é. Estamos nos conhecendo. A gente se conhece nas reações. Então vamos fazer uma excursãozinha, né? A gente vai saber viver uns dias juntos e a gente vai voltar decepcionado conosco. Senhor, me ajuda, me ajuda. Isto é o livro de Filipenses, é experiência cristã. O Senhor quer que nós tenhamos uma nova mentalidade para avançarmos. Então que o Senhor nos ajude, que Ele verdadeiramente, né, olhe para nós com seus olhos de misericórdia, atraia-nos e forme cada vez mais o seu caráter em nós. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. O que nós te pedimos é que de maneira real Tu toque nosso temperamento. De maneira real, venha alinhar os nossos interesses com o Teu interesse. Venha de fato estabelecer a nossa segurança unicamente em Ti, Senhor. E que o nosso estilo de vida possa ser conforme o Teu estilo de vida. É o que nós te pedimos em Teu próprio nome, amado Senhor, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Amados irmãos e irmãs, tenham uma semana debaixo do governo do Espírito Santo. Amém?